Jeremias 18, 1. A palavra de Deus diz assim: mesmo sentados, quero dar boas-vindas a você que está conosco pela primeira vez e a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Vem fazer uma visita para a gente pessoalmente, que você vai sentir essa atmosfera de glória de Deus aqui. Jeremias capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez, para que essa palavra encontre um lugar em nós. Muito obrigado por mais um mês que está se iniciando. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Querida igreja, a grande verdade sobre nós é que somos insignificantes diante de um Deus tão poderoso. Somos feitos de barro. Temos desafios todos os dias. Somos colocados em muitos momentos onde a nossa fragilidade ela é exposta. E dentro dessa fragilidade que nós temos, é impressionante ver o que Deus pode fazer através de alguém pecador como nós somos. A grande verdade sobre nós é que tudo que fazemos e tudo que somos não tem a ver com nossas habilidades apenas, mas tem a ver com aquilo que Deus pode fazer através de um coração que decididamente decidiu dizer: eis-me aqui. Sabe, Jesus ele conta uma parábola, e essa parábola, em muitos momentos eu me pergunto sobre o que eu estou fazendo no reino de Deus e se o que eu estou fazendo está relacionado ao que Deus deseja e ao propósito de Deus. Jesus conta uma parábola que é a parábola dos dons e dos talentos. E nessa parábola ele diz que o Senhor, ele deu a um talento, a outro 2 talentos e a outro 5 talentos. E esses talentos simbolizam recursos financeiros. Esses talentos simbolizam dons e talentos. Esses talentos simbolizam habilidades. Quando você veio para essa terra, você já recebeu de Deus todas as habilidades que você precisa para o cumprimento do propósito dele na sua vida, na sua casa, na sua família. O grande segredo
não é quantos talentos você tem. Existem pessoas na igreja que conseguem fazer muitas coisas, conseguem exercer muitas coisas dentro do reino de Deus. Muitas pessoas têm 5 talentos, várias habilidades. E a verdade é que para essas pessoas a vida não é fácil. Porque essas pessoas, elas têm casa, trabalho. Essas pessoas, elas têm uma vida cotidiana. Essas pessoas, elas decidiram se entregar em uma jornada muitas vezes quase que quádrupla para servir no reino de Deus. Outras pessoas são as pessoas que têm 2 talentos. Essas pessoas de 2 talentos também são pessoas que se envolvem de uma maneira muito especial na obra do Senhor. Essas pessoas são aquelas pessoas que sonham, almejam um dia poder conquistar de Jesus mais talentos. E essas pessoas também enfrentam jornadas duplas, triplas, quádruplas, todos os dias. E existem pessoas que têm um talento. E muitas dessas pessoas que têm um talento, essas pessoas também têm dedicado a esse um talento que recebeu de Deus. E elas também fazem, executam com maestria aquilo que receberam de Deus. E louvado seja Deus por isso. A verdade é que, quando você lê essa parábola que Jesus escreve, que está descrito nos evangelhos, você percebe que quem tinha 5 talentos, trabalhou, ganhou mais talentos. Quem tinha 2 talentos, trabalhou e também ganhou mais talentos. E aí havia um que tinha 1 talento. E esse um que tinha 1 talento decidiu esconder esse talento. Esconder esse talento porque talvez não era tão importante. Era tão pouco. E existe essa mentalidade, muitas vezes, no coração de muitas pessoas, que é tão pouco que eu faço, então significa que não é importante. E essa é uma mentalidade equivocada. Essa mentalidade não é uma mentalidade do reino de Deus. Porque na grande verdade é que no reino de Deus, todos têm dons e talentos, amém? Todos. É fato que alguns receberam muitos, porque têm capacidade de lidar com muitos. Mas Jesus, ele não restringiu dizendo que se você recebeu 2 talentos, é porque você não tem capacidade de ter mais talentos. Não significa isso. Significa que se você for fiel ao pouco que você recebeu, as portas estão abertas para que você receba mais talentos. A grande verdade é que a igreja vai experimentar o crescimento quando a geração de 1 talento colocar esse talento em prática. Porque no corpo de Cristo Jesus, a grande maioria das pessoas que estão entre nós são pessoas que chegaram e que têm 1 talento. Outras pessoas chegaram primeiro do que você e de repente essas pessoas receberam já mais talentos, estão trabalhando, estão produzindo, estão fazendo algo no reino de Deus, mas não significa que você tem 1 talento, que você não é importante. A grande verdade é que você é muito importante, talvez mais importante do que aquele que tem 5 ou 2 talentos. Porque entenda bem, nessa grande multidão que nós estamos aqui hoje, nesse grande ajuntamento do povo de Deus, é fato que muitas pessoas receberam 1 talento, mas quando elas colocam esse talento em prática, haverá um crescimento explosivo da igreja, porque será toda a igreja sincronizada, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. E você pode estar se perguntando que essa parábola de Jesus tem a ver com esse texto bíblico de Jeremias. Tem tudo a ver. E eu vou dizer para você por que tem tudo a ver. Nós recebemos da parte de Deus um ofício. Somos servos de um reino. Diga comigo, eu sou servo de um reino. Diga comigo assim, o bom servo não faz aquilo que deseja fazer, mas faz aquilo que é preciso fazer.
Eu já ministrei aqui muitas vezes na Santa Ceia sobre o último ato de Jesus na ceia com os discípulos. Ele pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos com a bacia de água, serviu, fazendo aquilo que muitas pessoas não gostariam de fazer. E o bom servo no reino de Deus é aquele que serve diante do que é preciso, não do que deseja fazer. E a verdade é que esse sincronismo do reino de Deus, essa parábola contada por Jesus, conectada com o texto de Jeremias, vem nos ensinando que nós somos vasos, instrumentos nas mãos de Deus. Instrumento para quê? Para que a obra e o reino de Deus avance. Mas o reino de Deus só tem condições de avançar quando você está executando aquilo que Deus te mandou fazer. Uma pergunta para você hoje: como vai sua vida? É importante que nós façamos uma análise de como nós estamos. Como você está hoje? Como estão seus sentimentos? Talvez você vai olhar para os seus sentimentos e você vai perceber que você precisa de muita oração e também de um acompanhamento médico. Porque existem patologias dos nossos sentimentos que precisam ser tratados. Não há problema nenhum procurar um profissional que vai te ajudar a cuidar dos seus sentimentos. Aliás, isso é muito importante para que você saiba como lidar com essas intemperanças da vida. Quando você está emocionalmente saudável, você consegue tomar boas decisões. E quando você consegue tomar boas decisões, você vai conseguir levar a sua vida e executar os seus dons e talentos. E você vai ser um vaso usado nas mãos de Deus. E eu pergunto, como estão os seus sentimentos hoje? Você já se perguntou? O salmista Davi, ele frequentemente, ele dizia para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que você está triste? O que está acontecendo? Crede em Deus. Como estão os seus sentimentos? Segunda pergunta: como está sua saúde? Como está o seu corpo físico? Eu procurei minha esposa essas semanas agora e eu disse para ela: eu preciso de férias. Sabe quando você sente que precisa de férias? Quantos já sentiram que precisam de férias aí? Diga amém. Amém. Tem gente que está numas férias eternas, né? Mas eu disse para Ludmila: meu bem, eu sinto que preciso de férias. Preciso tirar pelo menos 10 dias desconectado da terra para conectar no céu. Eu e Deus, você e nossas filhas. E decidimos que vamos tirar 10 dias de férias. Precisamos de férias. Estamos vindo de uma jornada muito intensa desde que o ano começou. E esse tirar férias é algo importante. Aliás, qual foi a última vez que você tirou férias? O vaso muitas vezes está trincado. E você tem orado e pedido a Deus direcionamento. Deus me ajuda! E Deus está dizendo para você: descansa. Deus está dizendo para você: entra no sabá. Entra no tempo de descanso. Descansar em meio às tempestades. Interessante, tem outro texto bíblico que havia uma tempestade muito grande. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava dentro do barco dormindo. E o pau quebrando. E o vento soprando. E eu aprendo algo muito importante. Independente do momento, das circunstâncias, nós precisamos descansar em Deus. O que significa descansar em Deus? Saber que Ele vai prover, ainda que a porta esteja fechada.
Quando cantaram essa canção aqui, essa canção para mim e para a Ludmila, que cantaram hoje no Ministério de Louvor, é uma canção que nós não vamos esquecer dela jamais. Porque nos momentos de mais angústia que nós estávamos sofrendo, ministerialmente, angústia em todos os lados, nós estávamos aqui na igreja e nós ouvimos: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Vocês não sabem, mas no início do ano nós enfrentamos uma batalha muito grande para continuar pastoreando essa igreja. E não que nós não quiséssemos pastorear essa igreja. Nós amamos pastorear essa igreja. Mas com o cargo que eu assumi, foi dito para mim: você tem que ir embora para São Paulo. E Deus falava comigo: você tem que cuidar desse povo. Irmãos, pensa numa prensa do oleiro. Então estar aqui hoje, ver o resultado desses 6 meses, que é um ciclo de trabalho, eu vejo isso como uma resposta de Deus, que eu estou no lugar certo, na hora certa, com o povo correto. Amém? E essa canção, quando cantou aqui hoje, isso fala sempre ao nosso coração, porque lembra dos momentos de batalhas que nós passamos e que o Senhor cuidou de nós. Somos vasos nas mãos do oleiro. E os diáconos já podem começar a ficar preparados aí já, o Ministério de Louvor também, porque eu vou ser fiel ao tempo hoje, pode ficar tranquilo. Os vasos nas mãos do oleiro precisam entender como vai sua saúde emocional, como vai sua saúde física, como vai seu casamento. Como vai seu casamento? Escuta aqui, irmãos. Tem muita gente servindo na obra de Deus, trabalhando aqui na casa do Senhor, exercendo muitas coisas dentro do reino de Deus, mas lá na casa está uma tragédia, uma bagunça. E você precisa se perguntar: como está o meu casamento? Como está minha família? Como estão meus filhos? Como está a minha vida? Talvez você precisa ser levado lá na olaria de Deus. Deus precisa quebrar você e fazer de novo. Como você está no seu casamento? Como você está com os seus filhos? Irmãos, hoje dormi 4 horas mais ou menos, 3 horas e meia. Fomos para o batismo e lá tem uma piscina. E eu tenho 2 meninas pequenas que queriam nadar. Hoje eu recebi mais um cargo aqui na igreja: o tio da piscina. Os adolescentes, vocês me pagam. Porque eu fiquei sabendo que vocês estavam mancomunando, dizendo: não entraremos na piscina, senão o pastor sai e vai botar a gente para cuidar daqueles meninos. Não entrou um adolescente dentro daquela água hoje. Enquanto eu estava lá. Quando eu saí, a meninada saiu, eles entrou todo. Vocês me pagam. Cansado, cuidando das crianças. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual foi a parte que eu mais gostei do batismo? Tá lá com aquelas crianças e a alegria delas, nadando com elas, de calça. A calça grande, que eu nem saí de dentro da água, porque quando eu saí de dentro da água, estava mais frio fora da água do que dentro da água. Vai ficar sentado aí? Fica aí, meu filho. Vamos lá, vamos pregar junto com o pastor Paulo hoje. Aí, ó. Só foi chamar as crianças e elas vieram tudo, tá vendo? Aí a tia da sala vem doida aqui atrás da criança lá, ó. Dá uma salva de palmas para essa tia da sala. Parabéns. Eu sei o quanto essas irmãs e os irmãos da IDB Kids sofrem. Sofri 2 horas dentro da piscina, irmão. Estou aqui quase morrendo em cima aqui desse altar hoje. Como vai seus filhos? Como vai suas finanças? Escuta, ô vaso. Você não pode fazer desse altar
algo para maquiar o que não vai bem dentro do seu lar. O seu lar é o reflexo, tem que ser o reflexo. Sua casa, sua família é mais importante do que o que você faz. O que você faz no reino de Deus é importante, mas a primeira igreja é o seu lar. Isso aqui não é pretexto para que você não trabalhe no reino de Deus. Isso aqui é um ânimo para que você sirva com a sua família. Vocês viram hoje aqui quando nós chamamos a família pastoral? Que coisa linda! Nossas famílias estão aqui servindo conosco. Sua família tem que servir com você. Hoje a Isabela virou e falou assim: papai, a tia pediu para a gente orar, que ela ia filmar. Aí a gente fingiu que estava orando e ela filmou. Aí eu falei para elas: mas meu amor, você pode orar mesmo. Aí eu vi aqui o vídeo passando, elas abraçadinhas orando. Eu falei: meu Deus do céu, mas... Você precisa servir com a sua casa. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter títulos? O que adianta ter diplomas? O que adianta ter dinheiro se você, vaso, perde sua família? Ministros ministram aos seus filhos, e você vai fazer um compromisso com Deus nessa noite, de chegar na sua casa, reunir os seus filhos e abençoá-los mais uma vez. Se você já faz isso, glória a Deus. Mas se você nunca fez isso, você vai colocar as mãos sobre os seus filhos, orar e profetizar sobre a vida deles, que eles já são grandes homens e mulheres de Deus. E vai se cumprir na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Os nossos dons e os nossos talentos precisam ser ativados no reino de Deus, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, porque isso vai refletir dentro do corpo de Cristo. Só existe igreja porque existem famílias que servem a Deus. O propósito de Deus é com as nossas famílias. E ao término desse mês de julho, nós vamos entrar no mês de agosto, e nós vamos preparar um grande congresso para a família, já entrando no mês de setembro. Quantos estão comigo aí? Diga glória a Deus. Compreenda que, como vaso nas mãos do oleiro, você precisa conhecer quem é você. Você precisa saber quais são os seus dons e talentos, e ativá-los para a glória de Deus. Irmãos, no mês de julho nós vamos viver uma ativação espiritual nos nossos dons e talentos, amém? Pessoas que não pregavam vão começar a pregar, pessoas que não ensinavam vão começar a ensinar, pessoas que não cantavam vão começar a cantar. Deus vai ativar o corpo de Cristo nesse mês, para a glória de Deus. Mas é importante você conhecer quem é você. Quem é você? Entenda, você recebeu da parte de Deus dons e talentos, e Ele fez uma forma. Ele te colocou dentro de uma forma, e dentro dessa forma Ele colocou a Josi. Ela vai ser capacitada pelo meu Espírito para ministrar ao mundo, para ganhar pessoas. Aqui na igreja, tudo que nós fazemos serve a um propósito: ministrar a todos. Não interessa se você está na recepção da igreja. Vocês já perceberam que eu gosto de ficar na recepção? E tem um sentido, porque quando eu termino a pregação aqui, até eu chegar ali embaixo vai mais 1 hora, porque vem um, hora com o outro, até eu chegar naquela porta para ir embora. O culto aqui termina a reunião às 9, a minha termina lá para as 10. Então eu faço questão de cumprimentar todos os irmãos lá na recepção da igreja. Sabe por quê? Porque eu amo estar em igreja, em família. E às vezes o simples fato de você segurar na mão de uma pessoa e dizer para ela: Deus te abençoe, essa pessoa vai se sentir valorizada. Desperte o dom que há em ti. Deus te fez do jeitinho que você é. E eu disse para a Ludmila, eu acho que a Isabela vai ser missionária.
Ela não tem medo de nada. Ela encara tudo. É uma mulher corajosa. Alguns costumam dizer, ela é teimosa, né? Eu digo, ela é corajosa, ousada no Espírito Santo de Deus. Escuta, isso é ressignificar aquilo que Deus colocou em nós. Hoje é uma santa ceia. E eu termino essa palavra dizendo para vocês algo muito importante. Você recebeu um formato. E Deus te fez do jeito que você é. Você não precisa me imitar. Você não precisa ser o irmão que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: seja você mesmo. Use seus dons e talentos para a glória de Deus. Há um padrão, irmão Cláudio. O padrão é o padrão de Deus. E quando nós fugimos do padrão, irmã Rosilene, sabe o que acontece? Diga comigo assim: Deus nos quebra. Há um padrão, há uma forma. E se você foge desse padrão, Deus te quebra. Deus te quebra para te construir de novo. E talvez hoje nós precisamos ser quebrados. Talvez hoje nós precisamos entender. Escuta! Você não está aqui por acaso. Deus te chamou. Aleluia. O que você faz aqui, você não faz para mim, nem para os pastores. O que eu faço aqui, eu não faço por vocês, eu faço por Jesus. Entende isso? Tem muita gente achando que faz muita coisa no reino de Deus. Faz nada. Jesus entregou sua própria vida, o seu próprio sangue. E nós estamos aqui achando que fazemos muito. Bispo Joaquim, temos que ser quebrados por Deus. Não é a quantidade de coisa que fazemos, mas é por que fazemos. Se você faz o que faz no reino de Deus somente para receber aplauso dos homens, você precisa ser quebrado. E de um jeito ou de outro, você é quebrado. Sabe por que você é quebrado? Porque se você faz o que faz somente por causa das pessoas, para receber aplauso das pessoas, em alguns momentos elas não vão te aplaudir, mas elas vão te criticar, elas vão te acusar, elas vão apontar o dedo, elas vão pegar as pedras e vão falar: pecador, atira a pedra. A nossa sorte é que Jesus, ele chega sempre na hora que as pedradas estão prestes a acontecer, dizendo: ei, 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 quem não tem pecado atira a primeira pedra. Escuta, há um pensamento diabólico de muitas pessoas que só servem no reino de Deus, muitos pastores que só pastoreiam para ganhar dinheiro. Isso é do diabo. É do diabo. Esse pensamento é satânico, porque se o diabo oferecer mais dinheiro para eles, eles vão servir aos propósitos do diabo. Nós não estamos aqui por causa daquilo que podemos receber de Deus, mas nós estamos aqui por amar a Deus. E o propósito maior que você tem que servir é porque você ama a Deus. Todos aqueles que servem nessa igreja precisam entender que servimos por causa de Deus em primeiro lugar, e depois por causa dos nossos irmãos. Porque se você faz só para agradar o irmão, você vai correr o risco de pegar um caminho errado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que eu ouço por aí, na internet, em alguns lugares, são palavras para massagear o ego, desde que as pessoas deem dinheiro. Olha, irmãos, eu posso dizer isso porque graças a Deus, Deus tem nos dado temor para cuidar da obra do Senhor, para cuidar do dinheiro que é colocado aqui. E esse pensamento equivocado não é o pensamento do reino de Deus. Servimos porque amamos servir.
Quando estamos fora desse padrão, somos quebrados. Quando somos quebrados, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus nos reconstrói. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus quer que você seja moldável, quer que você passe pelo fogo e seja aprovado. O processo do vaso, ele é quebrado, moldado, colocado no fogo. Se tiver impurezas, ele quebra, volta, quebra de novo, molda, põe no fogo. O fogo é quando o pastor diz assim para você: não, assim não. O fogo é quando o seu líder diz para você: nós precisamos conversar porque essa postura está errada. E aí tem gente que não aceita, quebra, volta, moe, faz o barro, molda, põe no fogo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, que eu seja moldável de acordo com a tua vontade. Amém, igreja?